Olá, pessoal, tudo bem? Bom, pessoal, nós aqui da SkyLimit, a gente se reuniu para falar hoje desse período que a gente está vivendo, que é diferente de tudo que já aconteceu. Nessa pandemia, a gente teve que se reinventar e estamos cada um na sua casa, dando aulas online, fazendo coisas que a gente, muitas vezes, que a gente nunca fez. Então, eu sou a teacher Jaqueline e eu trabalho, na maioria, com turmas de crianças. Algumas turmas foram interrompidas e eu tenho também turmas de adultos, onde que eu estou dando aulas online para eles. Então, está sendo uma experiência super nova, assim, e a gente veio falar um pouquinho de como que está sendo esse período. Vou pedir para vocês, meninas, se apresentarem também, falar um pouquinho do que vocês fazem. Neuza, tu começa? Pode te... Hello, guys! Eu sou a Neuza, teacher Neuza, né? A coordenadora aqui da SkyLimit Idiomas também. Dani? Oi, eu sou a teacher Daniele Wolfenbittel. Eu trabalho com os adultos e com os teens nesse semestre. Hello, eu sou a teacher Sofia. Eu dou aula para crianças, adolescentes e alunos. Bom, então tá. Apresentadas todas, né? Como eu falei, a gente está vivendo um momento muito diferente e a SkyLimit, ela teve que se reinventar, assim. Então, a gente vai começar falando um pouquinho de como que está sendo para cada um, né? A equipe como um todo está sentindo esse momento. Mas, assim, para mim, na minha opinião, né? Como eu falei, eu dou aula para crianças. Os bem pequenininhos não estão tendo aulas online por eles não terem a condição ainda de dominar, né, a ferramenta sozinhos. Os pais estão muito envolvidos com o trabalho, também passando por um momento, uma rotina diferente com as crianças em casa, com trabalho de home office, na maioria também, ou trabalhando fora e tendo que arrumar um local para deixar as crianças, que não as escolas, né, porque as escolas estão fechadas, então os pequenos não estão tendo aula. Mas os adultos, né, a turma de adulto que eu tô tendo, tá tendo aula online. E eu confesso que eu tô surpresa, porque para mim, eu achei que eu ia odiar. Eu nunca tinha dado aula online, eu achei que não era para mim, que eu não ia conseguir, e eu fiquei surpreendida com o quão legal tá sendo o retorno dos meus alunos. Então, para mim, eu me senti desafiada, tô me sentindo, mas tá sendo uma experiência bem legal, que me mostrou que eu tava errada, que é sim legal, possível dar uma aula online, ter esse contato com os alunos como se fosse real, assim. Então, para mim, tá sendo muito legal. E eu queria saber de vocês, gurias, começando agora pela Sofia, pode ser? Falando um pouquinho de o que tu acha, como que tá sendo para ti, como que foi o primeiro impacto das aulas online para ti. Eu acho que foi um baque para todo mundo, né? Como tu bem falaste, para toda a equipe, assim. Nós que não fazíamos isso antes, porque nós damos aulas presenciais aqui na escola, é isso que a gente faz bem, né? Acho que pegou todo mundo de surpresa. No início, então, a gente teve ali, logo quando, enfim, isso tudo aconteceu, nós, na manhã seguinte, já não estávamos mais dando as aulas, né? Tivemos que parar e iniciar, então, o processo de descobrir ferramentas, de ir atrás de atividades. E isso demorou ali uma semana, né? Até a gente começar todo mundo, enfim, as aulas online mesmo. Mas eu acho que a gente compartilha do mesmo sentimento, porque eu também, no início, estava bem apreensiva de como iam ser, o que os alunos iam achar. Eu que dou aula para crianças também, né? Principalmente os adultos, mas as crianças, se elas iriam se adaptar. E olha, tá indo muito bem as crianças, que eu digo de 8, 9, 10 anos, elas estão amando, tá tendo retornos super positivos, pais, eles participam, eles interagem junto com as crianças também, então assim, muito legal. Os adolescentes também, acho que a Dani vai falar um pouquinho mais deles, mas eles também super, né, eles interagem, né, durante as aulas, e os adultos também. Então, isso hoje faz parte da nossa rotina, né? E como eu falei, os bem pequenininhos, né, que são os meus alunos, são ali de 3, 4, 5 anos. Esses é que a gente optou por não fazer essa mudança tão drástica, né? A gente optou esperar um pouquinho, mas é legal dizer, os a partir de 8 anos, os alfabetizados ali que estão nas nossas turminhas de Let's Go, eles estão tendo aula, eles estão interagindo, estão se divertindo. A gente recebeu vídeos muito legais, né? Então o feedback está sendo muito bom, né? Tá sendo bem interessante mesmo. E Dani, como que tá sendo para os adolescentes? Os adolescentes, eles já vivem, né, num mundo mais virtual, eles já dominam as ferramentas, eles
estão sempre no computador, mas eles não estavam no computador para ter aula, eles estavam no computador para se divertir, para fazer outra coisa. Como está sendo as tuas aulas, que sempre foram tão dinâmicas, tão interativas, com tantos jogos e brincadeiras, como que está sendo a tua aula online? Olha, assim, no início foi aquele medinho, principalmente para quem me conhece, né, sabe que eu tenho um pouquinho de relutância quanto à mudança e um medinho, assim, do novo, do incerto, né? Mas eu acho que com bastante aprendizado e bastante estudo e a gente se ajudando também, a gente aprendeu muita coisa e me surpreendeu bastante também, já que assim como tu ficou surpreendida, eu também estou muito surpreendida com as aulas, porque elas estão ótimas, estão produtivas demais, a gente vê os alunos falando, é muito legal, é muito gratificante. E, assim, dos jogos, né, com certeza, está sendo um desafio, né? Claro, assim como nas aulas lá na escola presenciais, as online também tem aquela aula que vai ter que ser um pouquinho mais teórica, enfim, mas eu sempre tento, pelo menos, iniciar e finalizar a aula com um gamezinho, assim. Tá sendo um desafio porque lá na escola a gente tem muitos jogos lá que proporcionam momentos incríveis para as turmas, né? Então a gente está tentando fazer isso também. Alguns a gente está conseguindo adaptar, né, para eles poderem jogar agora online, e alguns a gente está buscando ideias novas, jeitos novos, né, deles poderem praticar bastante, né? Tem muito site com jogo legal, com coisas novas. Então é isso que a gente está buscando e está trazendo para eles, né? E o mais legal de tudo é ver o retorno deles, porque tem alguns que, inclusive, no fim da aula, eles falam assim: meu Deus, teacher, que aula legal, mas que jogo bem que show! Então, nossa, ouvir isso de um aluno na aula, assim, né, é muito legal. Às vezes chega até a cair uma lagrimazinha, assim, né? Porque eles estão adorando e eles estão falando tanto, praticando tanto, que me surpreendeu muito e tô bem orgulhosa deles mesmo, assim. Tá bem legal. E é importante dizer, assim, que a gente, que é uma escola tradicional, digamos assim, somos uma escola que sempre teve aulas presenciais, que o nosso foco sempre foi ter esse contato muito humano com o aluno, a gente sempre quis que o aluno se sentisse em casa, e hoje a gente está sendo desafiada a transformar um ambiente virtual num ambiente legal, aconchegante. A gente tem que criar um vínculo com o aluno pela tela do computador. Não tem o jogo, não tem as cartinhas, não tem as peças do jogo, mas a gente tem que... Dá para fazer correria. A gente adora uma correria. Então, a gente está fazendo essa questão que tu falou, adaptar um jogo que era tradicional, que tinha cartinha, que tinha papelzinho, a gente está tendo que adaptar tudo isso. Eu acho que a Dani usou era adaptação mesmo. Algumas que a gente consegue adaptar, e essa de buscar coisas novas, eu acho que todos nós estamos aprendendo, e os alunos também, né? Na verdade, estamos evoluindo todos juntos, eu acho. Porque a gente tem já uma infinidade de conteúdos, né, de recursos. A nossa sala dos teachers é recheada de coisas e tem muito material que a gente sabe que funciona, que é efetivo. E as nossas aulas, por mais que elas tenham que ser dinâmicas e divertidas, o ponto principal é fazer eles falar, é fazer eles aprender. E os exercícios são bons. Então, como a gente faz um exercício, adaptar um exercício tão bom, tem que ser feito, né? Porque a gente não pode deixar de fazer o exercício, a gente tem que praticar. Mas de que forma? E aí a gente tem que inventar isso, né? Eu acho que de nós todas aqui, a única que já tinha alguma experiência com aula online antes era a Neuza, né, Neuza? Tu já deu aula online pelo Skype na época, antes da pandemia. Como que tá sendo, assim, as aulas que tu dava antes, que eram esporádicas, por alguma exceção, algum aluno que foi embora, alguma coisa assim, e agora que todas as tuas turmas viraram online, qual que é a diferença da tua aula agora e das aulas esporádicas que tu dava antes via Skype? Bom, sabe que até me deu uma saudade dos meus alunos que eu tinha antes da pandemia, né, que eu tô com vontade até de entrar em contato, porque a maneira como as coisas, o rumo das coisas tomaram, então eu vou dizer assim, ó, eu estou surpreendida, eu gostaria de poder agregar mais no sentido assim de escrever o quão interessante que eu tô achando essa nossa sistemática agora, tá? E eu tô impressionada, eles não faltam a aula, eu tô com muito orgulho, né, dessa turma, e
a quantidade de material que tem hoje para nós, né? Ainda bem que nós conseguimos ajustar, né, com o nosso técnico de informática. Ainda bem que nós tínhamos laptops suficientes, né? Onde nós todas pudéssemos levar para casa, né? Enfim. Então, todas essas coisas nos ajudaram a fazer com que a gente tivesse todo esse desempenho tão rápido, meninas. Imagina, 1 semana nós levamos, né? Então, se eu penso assim, ó, eu me encho de orgulho, né? E, sério, as aulas online, eu vou te dizer, em termos de conteúdo, na minha concepção, na experiência que eu tenho, que eu tive, eu acho que os alunos, eles até obtêm mais conteúdo. Por causa da maneira também como a gente está planejando as aulas, né? A gente está fazendo muito PPTs, né, no PowerPoint. Claro que a gente teria que ter, assim, um pouco mais de dedicação dos alunos, no sentido de fazer com que eles consigam preparar o conteúdo melhor, então, estudar um pouco mais na plataforma, né? Mas, em termos de aula, meninas, eu vou dizer assim, alunos, pessoas, eu tô impressionada, assim, como na minha ideia, assim, no retorno também está sendo bastante produtivo. Acho que a gente viu a importância também da metodologia que a gente usa, do material, dos materiais que a gente utiliza, porque eles têm todos esses recursos audiovisuais, né? Temos ali com os teens, principalmente, nós temos coisas prontas também que vêm da editora e a gente cria em cima, né? Então, assim, ter o livro disponível para a gente online e as crianças poderem escutar o áudio no computador deles, eu acho que isso também agrega muito e facilita, né? Para nós, quanto educadores, e quanto para as pessoas que estão recebendo esse aprendizado, esse conteúdo, enfim. Acho que é bem bom isso. E eu acho que, como a Neuza mencionou, também a contribuição do aluno, mesmo antes, ela já era importante. Vir na aula 1 vez por semana, a aula de inglês, nunca foi suficiente. E agora continua. Eu acho que isso é um dos aspectos que efetivamente não mudou. O contato, ele tem que ser mais intenso, ele tem que ser praticamente todo dia. O ideal é que seja todo dia, quanto mais melhor, né? Mas eu acho que no online ficou até um pouco mais facilitado isso. Que nós já tínhamos antes, né, a plataforma online, que fazia com que o aluno praticasse os exercícios que ele tinha visto em aula em casa, online, e agora ele continua tendo isso e muito mais, porque a ideia estamos numa pandemia, está todo mundo em casa, claro que alguns estão trabalhando, tem faculdade acontecendo, aulas à distância na faculdade, enfim, mas a gente está trabalhando para dar muita ferramenta, muitos resources, né, como a gente diz, muito atividade extra, muita coisa para o aluno praticar ainda mais. E no online isso fica muito mais fácil. Ele já está no computador, né? Você pode mandar um link de um game que a gente fez em aula e o aluno, se ele gostou, ele pode fazer mais em casa, sozinho, jogar com os colegas, jogar com pessoas, às vezes, do mundo inteiro. Alguns jogos são plataformas que tu pode jogar com pessoas aleatórias. Então, tem muito mais ferramenta e ficou muito mais fácil mandar isso para os alunos e pedir que os alunos façam, e eles têm feito, eu acho, alguns deles, né? Quem pode, quem tem tempo. E isso é muito legal. Então, essa frequência com contato com a língua ficou mais facilitado e alguns estão conseguindo fazer. Bom, então falar das opiniões, né, de cada uma, do posicionamento de cada uma, a Sofia falou um pouquinho antes de como foi, a Neuza também mencionou, dentro de dias, eu acho que não foi nem 1 semana, porque a gente viu que ia fechar tudo. Naquele dia a gente já se reuniu e já começou a ver que plataforma usar. No outro dia a gente já fez um treinamento e a gente já falou com a equipe. Foi super rápido. Sofia, conta um pouquinho como foi aquele primeiro momento, conta um pouquinho dos detalhes, assim, como que a equipe recebeu essa mudança. Tudo começou quando a gente soube, né, que a escola deveria fechar. E bem, como tu bem falou, aí nós, né, estávamos comentando aqui, foi muito rápido. Então, logo a gente reuniu a equipe, a gente começou a buscar alternativas, a gente começou a pesquisar. Todo mundo, eu acho que uma coisa para a gente colocar aqui, a nossa equipe, a gente sempre falou, né, mas ela sempre foi muito unida e isso serviu, eu acho que esse momento, assim, nos uniu ainda mais.
Então, todos nós fomos atrás de recursos, atrás de games, e quando a gente, então, realmente viu, cada um vai ter suas aulas assim, nós vamos fazer assado, né? A partir dali, a partir do momento que a gente começou a realmente dar as aulas online, um ajudou o outro. Parece assim, nós estávamos sempre aqui, né? Mas eu acho que isso nos uniu ainda mais. A gente se fala muito mais hoje ainda, através do nosso grupo do WhatsApp, que a gente tem, né, com todos os teachers, através de conferências, né, online. A gente compartilha, e muito, muito legal também isso, assim, é poder compartilhar uma atividade que deu certo, né? Alguém buscou um jogo muito legal, a gente falou da importância dos jogos, né, para estimular os alunos. Se eu acho um jogo legal, eu já coloco lá no grupo, eu já falo como que foi, para todos os teachers poderem usar. Porque eu acho que isso, assim, a gente quer que todos os nossos alunos tenham experiências únicas e experiências maravilhosas, e a gente compartilha isso com todos os teachers para que todos tenham essa oportunidade. Então, eu acho que sim, tá sendo difícil para todo mundo, mas isso, assim, a gente está mais unido do que nunca, eu acho, sabe? Sim. E para mim, que como eu falei, tem algumas turmas dos pequenininhos que não estão tendo aula. Então, esse início foi como que a gente vai fazer eles estão iniciando, como que vai ser. Então, a gente tinha que olhar de uma outra forma para esses que ainda não estavam habituados, né? Eu acho que até os adultos, os adolescentes, quem era novo na escola não chegou a ter muitas aulas. Então, a gente teve que pensar de como passar as informações, ensinar a usar a plataforma online. Alguns alunos nem estavam inscritos ainda, né? Então foi muito... tinha muita coisa a se pensar, cada caso era um caso, né? Isso foi bastante turbulento também. E, Dani, tu que falou antes, né, de como que tá adaptando, que tem que adaptar muito a atividade, como que tá sendo? Antes a gente sentava na segunda de manhã, né, nós todos, e planejávamos as aulas, cada uma na sua, e aí a gente falava ao vivo e trocava ideia ao vivo. Como que tá sendo para ti o planejamento das suas aulas? Eu continuo planejando na segunda-feira, né? A segunda de manhã é o dia que eu tiro para planejar, mas devido, né, essa mudança toda, assim, e eu tenho bastante turmas, né? Nunca chega só a segunda de manhã, então, assim, tá sendo um trabalho bem intenso de planejar as aulas, né? Preparar materiais, porque assim como a gente falou antes, era atividade, jogos, tudo que a gente já tinha pronto, disponível lá na sala dos teachers na escola, né, pra gente trabalhar de um jeito. Agora a gente não pode mais trabalhar daquele jeito, então a gente tem que se reinventar, tem que inventar material novo, tem que pensar em formas novas de passar o conteúdo e principalmente formas de fazer eles praticar, né? Então, isso está levando bastante tempo, assim, é um trabalho, mas é um trabalho também muito legal, né? Porque a gente está deixando muito material e assim como a Sofia falou, assim que um faz um material que pode ser usado para outras aulas também, a gente já avisa, a gente já compartilha com todo mundo. Então, eu continuo preparando as minhas aulas como eu preparava antes e até com mais intensidade do que antes, na verdade. Porque acaba tendo mais coisa, né? A gente tinha atividades que estavam prontas, a gente acaba tendo que reavaliar e ver se vai caber no momento, se vai caber nessa aula. Exatamente. E a gente, é legal, a gente tem um grupo, né? Mas de segunda de manhã, acho que todo mundo, né, tá pensando em aula, a gente fica falando ali. E a gente tem no Drive, a gente tem a rede, né, que cada um tá tendo acesso de casa, assim, acesso remoto, como a Neuza falou. A gente teve esse suporte, né, técnico para todo mundo poder ter acesso aos materiais, porque a gente não pode simplesmente ir ali nas pastas e pegar o papel. Então, isso foi bem importante, eu acho, para o planejamento de todo mundo, para conseguir manter o mesmo padrão de aula que se tinha antes em sala, né? De planejamento, assim, eu acho que é isso, a gente falou, né, como que está sendo, e eu queria saber da Neuza, assim, como chefe, né, da equipe, como professora também, como que tu viu, assim, a equipe nesse momento? Tu falou antes que tá todo mundo engajado e tal, mas o que que tu acha que mudou alguma coisa nas aulas da Skylimit, no jeito de dar aula da Skylimit? Como que foi, assim, como que os professores, o que que tu viu da preparação dos professores? O que que tu tá vendo do planejamento da equipe como um todo, assim? Bom, eu tô assim, como eu falei, né, cheia de orgulho, na verdade, né, porque eu vejo que os alunos estão mantendo, né, a maioria dos nossos adultos regulares, eles estão conseguindo manter as aulas.
né, salvo um outro problema, mas os teams, que a Dani tem a maioria, né, Dani, enfim, outros professores também, nossa, eu não vi diferença, pelo contrário, no sentido, assim, das turmas, né, do número de alunos. Claro, eu me preocupo bastante, eu não sei como vai ser depois, né, nesse momento, eu posso dizer para vocês que eu estou muito feliz com o desempenho, principalmente de vocês, né, dos professores, de todos os teachers. Estou muito feliz com os nossos alunos. Eu acho que as nossas aulas online estão incríveis e não é só pelo fato da gente ter essa experiência, a gente vê pelos alunos, a gente vê que eles estão conosco até agora, eles estão aprendendo. Então, a equipe, eu vou dizer assim, ó, se vocês já eram, né, ótimos, agora realmente vocês assinaram embaixo, assim. Estão todos de parabéns, eu estou muito feliz. E eu não sei, assim, não sei se era essa a pergunta tua que tu queria me perguntar, ouvi, eu não preparei, assim, né, porque tu falou que tu queria perguntar na hora, mas eu acho que eu estou bem confiante, tá? Porque vocês realmente superam as expectativas. Legal, legal. Bom, eu acho que assim, não era isso mesmo, assim, eu queria saber num geral, assim, porque mais tu fica mais nessa parte, assim, inclusive do administrativo e tal, e a gente falou bastante de aula, então eu queria ver um pouco nesse aspecto. Eu acho que assim, vamos nos encaminhando para o final, assim. Meninas, vocês têm mais alguma consideração, alguma coisa a mais que vocês queriam acrescentar, mais alguma observação com relação às aulas ou aos alunos? Diga, Sofia. Eu gostaria de acrescentar outra ideia que nós aqui da Skylimit tivemos, né? Foi a ideia dos workshops. Tá? Esqueci de perguntar sobre isso, que ficou para ti. Foi muito legal, assim, nós tivemos a ideia dos workshops, ela foi pensada para os alunos, para que eles tenham um momento diferente de aprendizado, né? Agora, no ambiente virtual, a gente pensou, como que a gente pode fazer o aluno mergulhar um pouco mais na cultura, né? Então, a gente pensou nesses workshops. A cada uma semana sim, uma não, a gente trabalha em um certo país, né? O nosso primeiro país foi o Canadá. E, assim, os alunos têm adorado, os alunos que participaram, eles acharam muito válido, isso tem surtido um efeito muito positivo. É uma experiência para eles, né, cultural, no conforto da casa deles, eles conseguem estar conectados com um outro país, né? Então, assim, é esse assim que a gente se reinventou, né? Outro recurso que a gente trouxe para os nossos alunos, que também deu muito certo, e eles já estão ansiosos para os próximos. Então, assim, deixar... Eu acabei esquecendo quando era isso que eu queria mencionar e te perguntar quando eu falei dos recursos, né, extra classe, né, que sempre foram necessários e que agora a gente está tendo que prover isso mais ainda para os alunos, né? Bom, o nosso tempo está acabando. Dani, tem mais alguma consideração para fazer? Olha, eu só queria dizer que realmente está sendo um período assim de bastante aprendizado para todo mundo, né? E como a Sofia falou, eu acho que eu tenho muita sorte, eu me sinto muito feliz, eu acho que eu tenho sorte de fazer parte de uma equipe como a da Skylimit, porque eu acho que mais do que nunca a gente se uniu e eu acho que é devido a isso que a gente conseguiu deixar essas aulas tão incríveis, tão sensacionais, né? E que os alunos inesquecíveis, como a gente sempre disse, né? Inesquecíveis, né? Nossas aulas sempre foram inesquecíveis, então eu acho que a gente está cumprindo o nosso papel e isso é devido à nossa equipe, né? O quão unida a gente é, essa troca de aprendizado que a gente tem um com o outro. Eu acho que isso é assim, um dos fatores que mais conta para nossa produtividade, para a produtividade das aulas, né? Para que a gente consiga fazer tudo certinho, né? E dar certo e ser legal e os alunos poderem conversar bastante. Sim. Neuza, tu falou bastante já elogiou a equipe bastante, mas tem mais alguma coisa para finalizar? Não, torcer para que essa situação volte ao normal. Como a Dani falou, né? Realmente esses momentos, essas situações servem, talvez, né? Como eu tenho assistido, eu tenho estudado bastante, né? Visto lives importantes. Então, está sendo um momento que realmente de aprendizado também, né? Um desafio, coisas novas, a gente, né? Precisa se reinventar, enfim.
Mas se nós continuarmos neste pique, né? E outra, eu quero deixar dito aqui que a minha equipe, a nossa equipe, eu sempre digo a minha equipe, né? Ela é tão sensacional que não somos só professores, né? Nós somos administradores, nós somos líderes, nós somos pessoas que pegam em todas as áreas aqui na escola. Eu acho que a gente conseguiu desenvolver nas pessoas aqui, além da parte de dar aulas, né? Uma outra parte incrível, sensacional, que também está dando certo. Então, eu vou te dizer assim, ó, essa pandemia, eu acho que serve sim, né, para aprendizados, né, para evoluções, né. Claro que para certas áreas é bem difícil, eu entendo também, e assim, eu estou tentando, inclusive, ajudar, né, algumas áreas, algumas pessoas, a gente está fazendo isso, né, Sofia? Tá, e pessoal, assim, da volta, o que vocês esperam que quando tudo isso passar, vamos torcer para que passe logo, qual é a expectativa com relação à volta às aulas presenciais? Quando vocês voltarem para Sky Limit, como vai ser? Bom, eu não vejo a hora de poder voltar, né? Eu acho que o que eu mais espero, assim, é ter o contato com os alunos, o olho no olho, sorrir, né? Brincar, poder abraçar os alunos. Estou com saudade dos meus alunos, quero abraçar todo mundo. E eu acho que também voltar super entusiasmado, porque eu acho que a gente está com o sentimento, assim, de dever cumprido, que as aulas estão sendo tão sensacionais que eu acho que não vai afetar nem um pouco a nossa continuidade depois da produtividade das aulas quando a gente retornar. Então, estou bem ansiosa mesmo para essa volta. Eu também estou super, super, super ansiosa. Eu que gosto muito, né, de tocar, de abraçar, sou uma pessoa assim. Mas mais do que isso, poder praticar, ver aquela coisa do olho no olho, o aluno falar, né? Porque comunicação é social, né? Então, assim, nada melhor do que tu poder te comunicar ao vivo também, né? Então, ter esse momento com eles, acho que vai ser bem emocionante e muito legal. Eu também, eu estou ansiosa para ver a correria aqui na escola, né? E poder conversar de novo com as pessoas, com vocês, né? Tomar um cafezinho, tomar um chimarrão. Que não tá dando. Bom, então é isso. Eu também queria dizer que eu tô bem feliz, assim, eu tenho sentido que a equipe, mesmo distante, está super unida, a gente está trabalhando junto. Eu tenho incomodado bastante pedindo conteúdo para todo mundo, mas isso já não é novidade, né? Só que agora mais do que antes. Mas eu tô bem feliz, assim, acho que sim, que a equipe está mais, além de unida, todo mundo está mais qualificado, com certeza, acho que todo mundo cresceu, né, nesse período. E eu acho que é isso, assim. Então, fica o recadinho da equipe, em nome da equipe, né? Todo mundo be safe. Vamos rezar para que isso passe logo, para a gente poder se ver. Também espero que tudo volte ao normal logo, que a gente possa, né, retomar a rotina, trabalhar lá na minha sala dos teachers, lá com meus fones, quietinha, trabalhando no marketing, podendo fazer as imagens reais na hora dos alunos. Eu sinto falta disso e eu espero que isso tudo volte logo, tá? Então, acho que é isso, meninos. Obrigada pela participação de vocês, de a gente poder fazer isso. Obrigada. E eu acho que é isso. Até mais. Bye, bye. Bye.